Então, e aí, né, fui pra imagem, gostei da imagem, mas já percebi meu feeling ali mais na clínica. Aí fiz estágio em endoscopia, e aí fui pra clínica, né? Então foi assim, macro, né? Na visão macro foi basicamente esses segmentos onde eu tive. Passei na cirurgia, mas também a cirurgia eu adorava, porque era uma coisa onde, assim, a gente acompanhava muito de perto, né? Na cirurgia, a cirurgia e a fisiologia estão, né? É a gente olhar ao vivo que a gente vê no livro, né? Então, imagina, eu adorava. Mas essa questão de não acompanhar tanto a vida desse paciente no pós me pegava um pouco, assim, sabe? Eu queria saber da história, eu queria saber da evolução, eu queria saber o que aconteceu. Então, fui pra clínica e aí na clínica eu fiquei. Então, no último semestre da faculdade, a gente tem estágio obrigatório, né? E aí eu fui para uma clínica, que inclusive é um dos hospitais que eu trabalho até hoje, né? Clínica Ponta Porã. E aí eu fui para lá fazer o estágio obrigatório. Aí lá, me apaixonei pela terapia intensiva, né? Então eu gostava de quem mais? Do paciente grave, óbvio. Eu gostava que chegava morrendo. O que era dermatite, só a coceirinha, e ir embora, não me gerava assim. Gostava, porque eu ficava 1 hora conversando com a família sobre assuntos, né, aleatórios e tal. Resolvia, era legal, aquele paciente voltava, a gente criava vínculo também, mas os que eu mais gostava eram os que chegavam grave, e a gente, né, tinha que fazer ali a terapia intensiva raiz, né? Então foi um processo de criação, assim, até dentro do próprio serviço, né, o serviço de instituir a internação, né, construir todo mundo junto, time todo mundo junto, construindo, até porque a gente está falando de 10 anos atrás, né? Então, assim, era uma situação diferente, era um cenário diferente, né, ainda dentro da veterinária. E aí essa construção realmente foi me... ele tá participativo aqui. Então, foi realmente bem desafiador e foi onde nasceu, assim, né, ainda mais o meu amor pela intensiva. E aí, o amor pela endócrino veio de dentro da intensiva também. Isso é algo bem interessante. Sempre que eu ponho caixinha de pergunta, o pessoal fala, mas você gosta mais da intensiva ou da endócrino? Eu achei que era ao contrário. Então, eu achei que tinha sido primeiro endócrino e depois a intensiva. Não. Faria sentido também, pelo mesmo raciocínio. E os pacientes de endócrino, eles ficam bem graves, total, né? Então, assim, faz bastante sentido. Exato, não, faria total sentido. Inclusive, foi esse o sentido. Porque, assim, na internação, eles eram completamente desafiadores para mim. Então, assim, não entrava na minha cabeça perder todos os pacientes, né? Assim, todos, né, pessoal? Entenda. Mas, assim, né, pacientes muito graves, eles chegavam numa descompensação absurda. E, caramba, por quê, né? Onde a gente tá pecando, né? Eu preciso entender o que tá acontecendo com esse doente. E veio daí o amor pela endócrino. Então... Bonitinho. Oh. Tá aqui no rosa. Põe ele pra conversar com a médica dele. E aí, mano, velho? Muito ativo aqui no meu podcast. Dá oi. Oi, galera. Não estreia não, viu? Ele já participou já. Fofo demais. Agora você fica quieto, né? Olha lá, agora você não rosna. Ele falou, tenho vergonha de câmeras. Estou tímido. Então foi isso, assim, né? Veio o amor pela terapia intensiva, pelo paciente crítico, por resolver emergência. Eu sempre amei emergência. Então, mesmo no cenário ali de recém-formada, ainda, onde muita gente... eu vejo até que talvez isso tenha sido um trampolim nesse cenário de diferenciação, assim, né? Porque muita gente tem medo, né, da emergência, da terapia intensiva, exatamente por conta da gravidade, por conta, né, desse paciente mais grave, mas era algo que sempre, assim, brilhou meus olhos, assim. Então, sempre aquele cenário caótico, aquela correria e tal, sim, né, que a gente sempre, né, liga a questão da emergência, sempre foi algo que me pegou muito, assim, e até hoje.